Ainda há liberdade no Brasil? Com essa pergunta emblemática que eu pensei que nunca um dia faria, eu abro esse bate-papo, essa live mais que especial para tentarmos responder esta pergunta. Um bom dia a todos vocês que estão aí no Brasil e em todo o mundo para então conosco participar desse debate. Estamos aqui com um timaço do Brasil para investigarmos, que será uma investigação aqui profunda sobre esse tema. Aqui a minha sinistra Madeleine Laxo, escritora, jornalista na Gazeta do Povo e no portal UOL. Lá na extrema direita, Marcel Van Hatten, jornalista, cientista político e atualmente deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul, Partido Novo. Na minha extrema esquerda, doutor Rodrigo Marinho, jurista, escritor, advogado do Partido Novo no Congresso Nacional. Ele não gostou de você colocar ele na extrema esquerda. É isso, obrigado. E eu vou dizer mais, na verdade, nas extremidades do palco está o precipício. Nós estamos na direita e na esquerda, mas não nesse extremo. Estamos no centro do palco. Não tão extremado. E aqui no centro... Aqui mas no... na direita, com certeza. Sinto muito, Rodrigo. Sinto muito, Rodrigo e Madá. Aqui no centro comigo, Deltan Dallagnol, jurista, ex-procurador da República, ex-chefe da Operação Lava Jato e ex-deputado federal. Mas muito bem, vamos conversar, vamos começar de uma vez por todas, porque você está cansado de me ver aqui enrolando. Então eu quero começar primeiro com as mulheres, com a Madá. Madá, sempre foi consenso que uma maioria não pode perseguir uma minoria, por motivos óbvios. Mas aí eu te faço uma pergunta: será que isso não mudou? Será que as redes sociais não deram voz e força para que uma minoria bem organizada, que compartilha uma pauta talvez identitária, conseguisse cancelar quem pensa diferente? Cara, diz para mim, ainda há liberdade no Brasil? Caro amigo, caras amigas que estão vendo a gente aí, o conceito de liberdade, ele foi fragilizado. Liberdade de expressão, principalmente, é algo que a gente ouve as pessoas falando, sem que ela tenha o significado, essa expressão tenha o significado efetivo. A gente está vivendo num país em que jornalista defende censura prévia. Quando o jornalismo defende censura prévia e arruma uma desculpa moral para isso, a gente cria um clima em que todo mundo tem medo de falar algo. Vocês que estão aí, você já teve medo de falar alguma coisa, de compartilhar pensamentos num grupo de WhatsApp, entre os seus amigos, com alguém que você conhece? Por quê? Porque a reação das pessoas, ela não é uma reação no contexto da liberdade de expressão. Ela é uma reação no contexto do cerceamento das liberdades como forma de sinalizar virtude. E aí eu explico, por que tem a impressão que a minoria, de repente uma minoria quer impor as suas pautas, quer isso, quer aquilo, mas só na rede social? Porque não é essa minoria. A gente tem hoje um mercado, que você pode chamar de woke, a gente chama de identitarismo, e que não tem nada a ver com as pautas em si de minorias. As minorias têm um discurso que você pode concordar com ele, você pode discordar dele, mas elas vão querer uma ação política. A ação política, ela tem duas características, para quem está confuso. A primeira coisa, interferência direta na realidade. A minoria quer uma mudança concreta em algo que no dia a dia dela está pesando, ela quer mudança. E como que você faz isso? Politicamente, que é construindo pontes.
Não é detonando pontes, não é cancelando gente. Quando você vê cancelando gente e uma pauta só simbólica, você não está mais diante de política nem de minoria nenhuma. Você está diante do sequestro desse discurso por gente que está ganhando dinheiro com isso. Então, hoje em dia, nós vemos um monte de gente que se junta em bando para cancelar alguém. O que é cancelar? É você tentar inviabilizar a vida da pessoa. Não é você xingar, não é você bloquear, é você juntar um bando para tentar fazer com que aquela pessoa não tenha mais nenhum emprego, não tenha mais nenhuma amizade. Aí esse bando vai de um em um falando: você ainda vai seguir esse fulano? Você ainda vai deixar o seu episódio do podcast aqui? Você ainda vai deixar a sua entrevista com ele no ar? E vai fazendo esse tipo de pressão social. É uma minoria que ganha dinheiro como? A gente fica pensando. Como é que eles ganham dinheiro? É engajamento? Também. Mas isso hoje é um mercado. Quanta propaganda que vocês veem? Propaganda inclusiva. Não existe propaganda inclusiva, porque são coisas de naturezas diferentes. A propaganda, a publicidade, é para te vender um senso de exclusividade, que se você consome aquele produto, você faz parte de uma elite. Você vai ser mais feliz com aquilo. Então, quem faz isso não pode ser inclusivo. Não existe. Qual que é o negócio aí? O cara se junta para xingar todo mundo na rede social, para inviabilizar todo mundo. Dia seguinte, essa mesma pessoa está na imprensa, mas não sendo descrito como um influencer, como alguém que ganha dinheiro com o engajamento. Vira ativista, coisa que não é. Ele não representa minoria nenhuma. Ele é um flanelinha de minoria, né? Ele chega lá para cuidar, mas não tem nada a ver com a história. Aí ele começa a virar ativista. E ele é levado para dentro das empresas como especialista em inclusão. E é assim que essas pessoas são remuneradas, a peso de ouro, com consultorias picaretas, com palestras picaretas, que vão contra a própria natureza econômica da empresa. Porque a primeira liberdade que a empresa tem que ter é econômica, a primeira inclusão que ela tem de ter é a econômica. E nós estamos levando para dentro das empresas pessoas que ganham dinheiro com bullying. Mais grave que isso ainda. Pessoas que ganham dinheiro com bullying e com mentiras estão sendo ouvidas pelos poderes estabelecidos. Ministério Público, Judiciário, no Legislativo, na Defensoria, no Poder Executivo, como se essas coisas que elas falam sobre inclusão fossem verdades. E não são verdades científicas, são teorias críticas, disputadas, que não são explicações de fenômenos. Você já deve ter ouvido falar lugar de fala, racismo estrutural, a estrutura do patriarcado, racismo religioso, como se fossem explicações de fenômenos. Não para, né? Não, não são. Elas são um vocabulário dessas pessoas e isso virou uma espécie de uma seita. Porque eu digo seita. Um mantra, né? Uma seita com vários mantras. Você não pode disputar nada com eles, você não pode discutir nada. Você começa a discutir, não, você está me oprimindo porque você é racista, você não sei o quê. As pessoas são consideradas em categorias. Então o Rodrigo me fala qualquer coisa, mas você é um homem branco, então você está sendo machista comigo. Você não tem lugar de fala? Não, você não tem lugar de fala. Como se isso fosse, essa história do lugar de fala, ridículo, né? é uma teoria crítica. É uma teoria crítica, ela não é uma explicação de um fenômeno. Então a gente tem pessoas de uma elite muito privilegiada, que eu chamo de Che Guevara de apartamento, que chegam, por exemplo, para pessoas que nasceram na pobreza, lutaram a vida inteira. Como o cara é um homem branco, fala que o cara é um privilegiado. O cara que é órfão, lutou a vida toda, desconsidera a razão pessoal. E aí eu queria terminar falando que assim, por que a gente fala que é uma seita? Porque ela mimetiza questões muito conservadoras do catolicismo. Eu fui criada em colégio de freira. Eu conheço direitinho como se faz isso. Aqui no Acton Institute, a gente ouviu como na Coreia do Norte se mimetizou toda a narrativa católica para você legitimar um autoritarismo muito pesado. E aqui a gente tem a mesma coisa. A culpa católica virou a culpa burguesa. Então o cara ele tem dinheiro, tem grana, tem privilégio, mas ele quer fingir que ele é revolucionário. Então ele tem esse produto, então ele tem a culpa burguesa. Aí, em vez do Index Librorum Prohibitorum, que é o índice de livros proibidos,
você cria um índex proibitório de palavras, que esta elite vai criando cada dia uma palavra que se você fala, você é maldito, e isso, aquilo. Quem questiona precisa ser publicamente admoestado. E é super contraditório, né? Porque esse pessoal diz que não tem verdade absoluta, a não ser a verdade deles. Exatamente. Sim, se eles estão falando, é verdade. Né? O que você disser tudo é relativo. E a verdade deles é um dogma. Agora, Mesmo você como não ser pode religioso. contestar o que eles dizem a teu respeito, porque aí você que está sendo intolerante, preconceituoso, ignorante, inclusive. E aí, para encerrar, isso é uma coisa perversa, porque é o seguinte, as minorias no mundo, estou falando de todo tipo de minoria, que aí depende de cada cultura. Claro. Em algumas culturas a minoria é religiosa, no outro é mulher, no outro é por raça. Sim. Mas as minorias no mundo só conseguiram avanços por meio da liberdade de expressão. E agora querem cancelar. Se você começa a cercear a liberdade de expressão, quem está fora daquela elite não vai entrar nunca. Então, acho que assim, é muito claro que a gente está diante de um movimento de elites que querem permanecer fazendo as coisas do jeito que elas querem, sem deixar ninguém entrar, ditando, sendo autoritárias, mas fingindo que são boazinhas. E, aliás, fazer propaganda do meu livro, Rodrigo, que editor, tem que fazer, pessoal, né? Vou indicar duas obras, se você quer se aprofundar nesse assunto. A primeira é essa aqui, Cancelando o Cancelamento. Eu quero a minha autografada. Eu também. Eu também. Hoje não tem, trouxe que chega para todo até mundo. hoje. Nossa, gente. E a outra obra, pessoal, Violência e o Sagrado, de René Girard. Tá? Procura aí no estante virtual, Violência e o Sagrado, exatamente isso aqui que a Madá acabou de falar. Então, gente, vamos lá. Agora com o Rodrigo, que está aqui na minha extrema direita de quem está vendo. Boa, né? obrigado. Então, de quem está vendo aí, está à sua direita. Obrigado. Rodrigão é mestre em Direito Constitucional, escritor sobre o tema. Tem uma obra fantástica aí, já fazendo merchan, História das Constituições, está lá na Amazon. Advogado atuante na Casa das Leis. E aí eu pergunto, Rodrigo, o Brasil passou pelo Império, pela República Velha, que foi governada por militares, pela República Café com Leite, pela ditadura em Getúlio Vargas, pela ditadura militar, pelo Sarney, pelos planos do Collor, muita confusão aí na nossa história recente do Brasil. Mas, em algum momento, Rodrigo, nós passamos por algo parecido, inclusive com ministros da Suprema Corte Brasileira usando poemas de suas decisões judiciais. Poemas ridículos, né? Lembram do DCE. Não, nunca tivemos esse momento, Tiago, que a gente tem o Supremo tomando decisões tremendamente autoritárias, limitando a liberdade de expressão. Ou seja, já houve momentos no Brasil, em especial ali na ditadura militar, início da ditadura militar, quando foi acrescido 5 ministros, né? Tínhamos 11 ministros, passamos a ter 16 ministros no Supremo Tribunal Federal. Mas aquilo era uma função ditatorial do Executivo intervindo no Judiciário, de maneira para diluir poder e fazer aquilo que o interessava naquele momento histórico. Nunca tivemos um ataque tão violento à liberdade como nós temos hoje no Brasil. Nunca tivemos um caso como aconteceu em 2019, e é importante sempre ser falado isso. Os processos que estão tramitando até hoje, os inquéritos que estão tramitando até hoje, eles remontam a 2019, baseado no amigo do meu pai, que era uma delação do Sérgio Cabral, em que envolvia o presidente do Supremo Tribunal à época, Toffoli. Essa é a realidade em que ele, de ofício, para quem não conhece, ele faz sem pedido do Ministério Público, o que foi reclamado várias vezes pela Procuradora-Geral da República à época, Raquel Dodge, que era a competente para ajuizar a ação. Nada foi feito com o requerimento dela, foi feito de ofício. Pior, foi distribuído sem o sorteio, né? Foi direcionado. Eu vou abrir uma portaria, eu abro o inquérito, e por sua vez eu direciono o princípio do juiz natural. Foi para o espaço, o princípio do direito do juízo natural foi para o espaço completamente, porque eu, presidente, escolhi aquilo que me interessava que julgasse. Isso por si só já era para ser um escândalo de todas as proporções mundiais, e até hoje mal se fala disso. Então tem sempre que voltar a isso. E o pior, Tiago, é que à época
os liberais criticaram a censura que fizeram a Cruzoé. Quando isso atacou, um ano depois do Daniel Silveira, Marcelo lembra bem disso, a gente estava junto no Congresso Nacional, os mesmos liberais, já que pegavam os bolsonaristas, disseram, não, agora está legal, agora pode. Era inconstitucional em 2019, é inconstitucional em 2020, é inconstitucional em 2021 e continua inconstitucional hoje. Hoje, tremendamente inconstitucional. E essa decisão, esse mesmo processo e os seus filhotes, né, porque depois de ofício o relator se sentiu tão poderoso que ele próprio abriu os filhotes desse inquérito, todos decorrentes desse inquérito mãe, né, que começa lá numa suposta interpretação do regimento do Supremo Tribunal Federal, em que dizia que um ataque a um ministro é um ataque à Suprema Corte. Ou seja, se eu falar mal do João, é um ataque a toda a estrutura, é uma piada. Seria um ataque à instituição. Isso, e é um ponto importante. É muito comum eles falarem isso, né? Você não pode criticar a instituição STF. O STF é um órgão. As instituições são devido processo legal, Estado de Direito, exatamente, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Essas são as instituições que o Supremo, quando toma posse aqueles ministros, tem obrigação de defender, e eles estão fazendo exatamente o contrário. Os mesmos que julgaram, no caso que parece Minority Report, o caso de Deltan Dallagnol, aquilo que poderia ser. Que loucura, né? O que pode ser. Ou seja, talvez, quem sabe, aconteça algum dia. Isso é absolutamente temerário. Isso chegou a tal ponto, meus caros, que 1.500 pessoas foram presas, porque estavam, grande parte delas, 1.000 delas pelo menos, porque estavam olhando para um quartel. Por que você foi preso? Não, porque eu estava olhando para o quartel. Era essa a razão. Eles foram cercados e presos. Ah, mas eu não concordo com essa manifestação, um problema seu. É o direito de cada um brasileiro, segundo a nossa Constituição, se manifestar. Eles têm direito a isso. É o direito da liberdade política a participar disso. Dentro desse critério, esses 1.500 foram presos. E o pior é que na última semana, o ministro que prendeu, ele disse o seguinte: eu não preciso individualizar a pena. Eu não preciso dizer o que o João fez, o que a Maria fez, o que o Francisco fez, porque são atitudes múltiplas. Isso vai ser uma seção absurda do direito penal. Assim, para justificar isso, um juiz de primeiro grau teria que fazer inúmeros justificativos para dizer, todo mundo aqui está fazendo a mesma coisa. E claro que não está. Teve gente que entrou de fato no Congresso e quebrou. Teve gente que entrou no Congresso e evitou quebrar. Exato. Teve gente que estava lá olhando para o quartel e foi preso igual. E em outro momento, esse mesmo julgador, de maneira irresponsável, chega a perguntar para o seu colega, o ministro André Mendonça, que eu tenho várias críticas, que fique claro, chega a perguntar a ele, quando ele vai fazendo um comentário sobre o Daniel Silveira e o indulto, que é algo que eu estudei na faculdade, todos nós estudamos, que fez direito estudou, dizendo que é uma prerrogativa do presidente. É dele, só dele. Foi anulado porque disseram que não era mais a prerrogativa do presidente, porque era o Bolsonaro. Porque se fosse o João, podia, né? Se fosse o Lula, poderia. E quando vai voltar esse momento, ele chega a dizer para o André Mendonça o seguinte: quem está me criticando aí é jurista? A pergunta é essa. Olha a temeridade disso. Depois emenda com um jurista penalista muito famoso, né, que faz a crítica, né? Esse aqui é jurista, esse aqui pode então, né? E ele diz: registre nos autos que quem me critica não é jurista. E eu pergunto: os juristas não criticam esse senhor porque são covardes ou porque estão com medo? Porque é uma necessidade, não é? Uma pessoa como eu, que sou do direito, faço parte disso, Tiago, Deltan, e todos aqueles que vivem o direito, criticarem fortemente o que está acontecendo. Porque quando, de forma irresponsável, ele fala que as atitudes são múltiplas, aquilo ali ele está afirmando: a minha decisão, que ela é inconstitucional, de saída, de pronto, se fosse qualquer juiz de primeiro grau, julgando daquela forma, a sua decisão seria anulada, ela não seria reformada. O TJ teria dito: faz de novo porque está errado, com toda certeza. Mas a quem se recorre da decisão do ministro Alexandre de Moraes? Como diria Rui Barbosa, uma frase que a gente tem usado bastante, né, que a pior ditadura judiciária, contra ela não há a quem se recorrer. Querem comparar com o Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro e o Alexandre de Moraes são ruins igual. Não são. O Sérgio Moro é um juiz de primeiro grau. Tinha recurso para o TRF da 4ª região, recurso para o STJ, recurso para o STF. Você tinha a quem recorrer. Eu repito, se o Sérgio Moro tivesse que as decisões da Lava Jato eram múltiplas, ele teria as suas decisões completamente anuladas com absoluta certeza.
Mas quem vai anular a decisão do senhor Alexandre de Moraes? E você, jurista que está lá assistindo, você é covarde ou você está com medo? Porque a hora é de quem tem coragem. A hora é do momento de se posicionar. Porque nós passamos do momento de ter que perguntar, e a primeira frase sua me dói muito, se há liberdade no Brasil. Todos que estão nos ouvindo temos a resposta óbvia a isso. É claro que não. Nós todos estamos aqui porque temos coragem, mas temos receio. Temos coragem, mas temos receio. Olha que sério isso, em que a gente tem receio de que o ministro da Suprema Corte, em que aqui somente temos uma pessoa que poderia ser julgado por ele, que é o Marcel, somente o Marcel poderia ser julgado pelo Alexandre de Moraes. Nós 4, que não somos mais, né, o Deus aqui não é mais parlamentar, e nós 3 que nunca fomos, temos o receio em expressa violação ao devido processo legal, de ter um processo, de sermos processados pelo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, está na hora de você parar. Está na hora do mundo saber disso. E é incrível como a gente está aqui nos Estados Unidos, as pessoas não têm a mínima noção do que está acontecendo no Brasil. É nosso papel fazer com que isso seja propagado e divulgado para que isso pare. Porque eu tenho certeza que quando o mundo olhar e dizer nós temos uma ditadura no Brasil, que é o que nós temos, porque hoje nós não temos liberdade para dizer o que pensamos, que é a base da democracia liberal, a base da democracia liberal, nós precisamos dar isso. Para finalizar, eu acredito que o Alexandre de Moraes pense que ele é um salvador da democracia. Amigo, você não é salvador da democracia. Você hoje é quem mais destrói a democracia no Brasil, é quem mais violenta as instituições brasileiras, e eu peço, sinceramente, que você pare. Pessoal, vocês sabem que eu e o Jean somos aí estudiosos da liberdade religiosa, então quero trazer um fato que aconteceu na Inglaterra, que é muito parecido com o que aconteceu no Brasil no dia 8 de janeiro. Lá na Inglaterra, uma senhora estava na frente de uma clínica de aborto, orando silenciosamente, em pensamento, veio a polícia e perguntou para ela: Marcel, o que você está fazendo? Eu estou orando em pensamento, então você está presa. Prendeu essa senhora, mas, assim como aconteceu lá no dia 8 de janeiro, a pessoa estava apenas na frente, foi presa. Mas uma diferença, na Inglaterra, essa senhora foi presa, logo depois foi libertada, o processo foi anulado e tudo foi resolvido. Provavelmente já deva até processar por danos morais, Como deveria ser, né? quem o prendeu. Já no Brasil, infelizmente, Marcel, ainda temos pessoas presas referente ao 8 de janeiro, e por mais que tenham pessoas que realmente tenham quebrado, estão presas porque não existe o Código de Processo Penal, não tem que responder o processo em liberdade. Bom, mas agora, Marcel, vou direcionar aqui essa pergunta do dia para você. Há 8 anos, e eu me lembro bem disso, você estava lá no Parque da Redenção, com a sua mãe, com a sua avó, com seu pai, com seus amigos, e com um megafone, gritando para os 4 ventos a defesa da família, a defesa da democracia e das liberdades. E especialmente contra a velha forma de fazer política. Você já está no 2º mandato, e de lá para cá você tem lutado dia após dia. Compartilha conosco o que mudou e o que precisa ser mudado no Brasil. Tiago, na verdade, essas memórias que a gente tem, principalmente de quando eu deixei minha vida no exterior para voltar para o Brasil e para trabalhar por uma mudança política, não foi um trabalho individual, foi um trabalho que envolveu muitas pessoas na minha volta e que foi precedido por um despertar no Brasil, surgido justamente em junho de 2013, eu diria, ou seja, 10 anos agora, que levou milhões de brasileiros indignados às ruas para dizer: chega dos governos que nós temos, com tanta incompetência, com tanta corrupção, com tanta ideologia que é disseminada, inclusive nas escolas, e que não deu certo em nenhum lugar do mundo, e assim por diante. Aquele momento que nós vivíamos no Brasil lá atrás, ele precisa ressurgir agora. Eu reputo assim como a parte mais fundamental da mudança, porque o Brasil passou nos últimos 10 anos a consciência da cidadania brasileira sobre aquilo que nós estamos vivendo.
É verdade que muita coisa mudou para pior de lá para cá, quando nós observamos as instituições, e tanto a Madeleine como o Rodrigo deram muitos exemplos, e o Deltan é o exemplo personificado dos retrocessos institucionais, com a injustiça que foi feita com ele, e que um dia terá de ser reparada, assim como entendo, terá de ser reparada toda a injustiça feita contra os presos no 8 de janeiro de forma ilegal, inconstitucional, com todos que estão sendo perseguidos politicamente, todos os canais desmonetizados. Imagina, por decisão do TSE, foram desmonetizados canais nas redes sociais. Isso tudo um dia vai ter que ser passado a limpo e vai ter que ser reparado. Agora, nós não podemos esperar até que esse momento venha, nós temos que trabalhar para que ele aconteça. E o que mudou nesse período todo, me parece muito claro, é o envolvimento realmente das pessoas, das milhares de pessoas que nos acompanham, inclusive agora ao vivo, pelas redes sociais, e que têm o poder de mudar as coisas. Estão hoje decepcionadas, muitas também com medo, muitas desiludidas até, buscando outros países para viver. O Brasil teve um recorde no final do ano passado, histórico, no número de pedidos de emigração, de saída do país. E isso tudo nos preocupa de um lado, mas por outro, nós precisamos voltar a incentivar as pessoas que amam o Brasil, que amam o país, a realmente lutar por ele e a defender as causas que nós defendemos, porque vamos vencer essa batalha, não tenho dúvida disso. Hector é um grande exemplo disso. Nós temos mais de 60 brasileiros, é o maior número desde o início, há mais de 30 anos aqui, do Instituto, de brasileiros participantes de um evento que tem mais de 1.000 pessoas do mundo todo, e só do Brasil, repito, mais de 60 participantes esse ano. Ontem nós tivemos uma linda homenagem para o Salim Matar aqui. Um gigante, né? Só 3 outras pessoas do mundo receberam o prêmio que ele recebeu ontem, em virtude do trabalho que ele tem feito, assim como tantas outras pessoas no Brasil, mas ele tem sido um líder, dentre outros líderes, né, para fazer com que mais pessoas despertem, participem da política. Ele foi agraciado aqui com o prêmio, e nós precisamos valorizar essas coisas boas. A gente olha muito para a parte negativa, e é verdade, a gente tem essa preocupação que está acontecendo no Brasil. Nós todos, hoje, de uma forma ou de outra, estamos sendo perseguidos. Eu mesmo com uma ameaça sobre a minha cabeça de uma multa pelo ditador Alexandre de Moraes, né? Mas a gente tem que olhar também para a parte boa. Aliás, nós precisamos fazer mais isso, até porque neste evento que nós estamos se fala muito da ligação entre defesa de liberdades, né? Inclusive liberdade econômica, que tem um viés muito forte aqui, vinculado à virtude, né? Uma frase muito bonita que foi dita pela Yeonmi Park da Coreia do Norte é que liberdade sem virtude é anarquia, né? Então, nós precisamos aproveitar esse viés que nós temos aqui para lembrar que nós estamos neste mundo para dar o nosso testemunho como cristãos, ou quem professa outra fé religiosa, mas como pessoas que querem o bem seu, da sua família e também da sociedade, lembrando que esse mundo nunca vai se tornar um paraíso. Nós não vamos fazer da terra um paraíso, não vai acontecer, não esperemos isso. Esse é o caminho mais certo para você vender ilusão e embarcar numa utopia, como acontece com a utopia marxista, que no fundo é uma religião. Por isso, ataca tanto as outras religiões. Ou a sede por poder ilimitado, como a gente tem visto algumas autoridades no Brasil buscar, e que não vai levar jamais a fazer do Brasil um paraíso. Aliás, estão conseguindo transformar o nosso país num inferno. Nós precisamos ter essa consciência de que estamos no mundo, mas dele não somos. Tem uma música muito bonita do Inário Luterano, inclusive, que diz isso. Mas estando no mundo, nós precisamos dar o nosso testemunho e precisamos trabalhar para fazer o melhor que nós podemos no nosso dia a dia, deixar um pouco o desespero e o pessimismo de lado. Ser realista é importante, mas jamais perder o otimismo. Então é isso que eu acho. Depois de todos esses anos com envolvimento na política, em que eu deixei o exterior para voltar para o Brasil, agora mesmo que não é hora de desistir do país. Agora é hora de aproveitar esse investimento feito para poder virar esse jogo. Vai acontecer. Tem só um ponto, Marcelo, que você falou que eu gostei, assim, a gente não consegue ver o bom, né? Vou dar um exemplo. Uber. Em vários lugares do mundo, Uber é proibido.
O Brasil, você e muita gente, eu no Supremo, e muita gente ao redor do país, no movimento liberal conservador, trabalhou fortemente para que o Uber fosse aprovado no Brasil. E a gente esquece que essa batalha foi vencida por nós, por esse movimento. E a gente viveu isso. Como a gente está dentro da história, não parece tão relevante. Aí você às vezes tem que parar, opa, nós já tivemos uma E a força do povo que fez diferença para não passar o PL da censura. Da censura agora, exatamente. O marco de saneamento que foi derrubado. E na Câmara dos Deputados também, graças à pressão de muitas entidades, né? Então tem várias coisas aí que são vitórias, que obviamente perto das derrotas que a gente está experimentando muitas vezes acabam ficando sob a superfície, né? Mas são importantíssimas, a gente tem que celebrar elas, porque se nós deixarmos de fazer a nossa parte, se a gente sair desse palco e dizer, chega, não vamos mais fazer, e todo mundo que quer o melhor do Brasil dizer, vamos, vai estar dominado de uma vez e acabou a história. Isso que você fala é muito importante, porque em momentos graves, às vezes surge um sentimento assim, ninguém está fazendo nada. Exato. As coisas estão assim e ninguém está fazendo nada. Toda vez que esse pensamento vier a você, cai na real. Sempre tem alguém que está fazendo alguma coisa. Muito provavelmente vai ter muita gente boa fazendo muita coisa, mas sobretudo na época de rede social, o que é aberrante, o que é absurdo e o que é maligno acaba sendo muito potencializado. Porque isso vende, né? Vende, desgraça e vida alheia vendem. Então assim, quando você vier para você assim uma desesperança, meu Deus, ninguém está fazendo nada, respira e procura inspiração nas pessoas que estão fazendo alguma coisa, porque elas estão por aí. Para você também fazer algo. Se ninguém está fazendo algo, de repente é começar por você. Então você também começa a fazer algo e venha se somar. Arrume sua própria câmara. Exato. Difícil, e venha né? se somar a nós, porque nós não queremos viver em outro país. Nós queremos viver em outro Brasil. Não é mesmo, Marcel? Exatamente. Então, vamos passar a bola aqui para o nosso querido amigo, irmão, Deltan. Deltan, recentemente, passou por um teste de fogo. Por um malabarismo jurídico que inovou no Brasil, te afastou do mandato pela presunção de quem sabe se abrisse um processo administrativo contra você e talvez, quem sabe, quiçá, outro sim, entretanto, esse processo pudesse te exonerar. O parlamento, Deltan, é a casa das leis. Podemos dizer que a principal função do parlamento é proteger a democracia e assegurar as nossas liberdades, porque senão voltamos para o absolutismo. Qual será a mensagem que a população recebe quando um deputado federal mais votado do estado do Paraná, e se não me engano foi o segundo mais votado da história do Paraná, se eu não me engano, é cassado por algo que não está previsto em lei? Como a população fica? Qual é a mensagem? O que mais tem por trás disso? Quais são outros casos além do teu que de repente a população não sabe? E o que podemos fazer para viver em outro país? Excelente questão, Thiago. Em outro país não, em outro Brasil. Isso, né? Isso. Senão você vai alimentar essa teoria da conspiração do que eu estou fugindo Brasil. aqui. Em outro país no sentido de um Brasil melhor, um Brasil que todos nós queremos. Não o céu, né? Porque isso a gente só vai ter quando Jesus Cristo voltar. Mas antes disso a gente pode buscar o bem comum. Trabalhar para melhorar. Assim. Eu queria começar cumprimentando todos vocês, dizer que é uma honra estar ao lado de vocês. Marcel, quero sempre estar ao teu lado na vida. Você está sempre do lado certo. Dizer que foi um prazer conhecer você, Rodrigo. Descobri que você é mais novista do que vários outros do Novo, porque até a tua meia é laranja. Olha só, especialmente preparada para o evento. Madeleine, honra tremenda estar com você também, aprender com você sobre cultura, esse assunto que você trata tão bem, essa guerra cultural. E, Thiago, queria fazer um zoom out nessa questão. Queria fazer um zoom out para olhar o panorama geral das outras decisões, para além do meu caso, que tem nos trazido um panorama de medo. Onde a liberdade sem responsabilidade existe anarquia, existe anomia.
Mas, por outro lado, onde existe responsabilidade sem lei, o que existe é tirania. E onde a tirania há medo. E eu queria partir desse ponto de partida. O medo que existe hoje no Brasil. Com quem eu tenho conversado, as pessoas têm tido medo de ir a manifestações, têm tido medo de criticar autoridades, têm tido medo de ter suas redes sociais caçadas, medo de sofrer buscas e apreensões indevidas, medo de ter contas bancárias bloqueadas, medo de ser presa se for uma manifestação. Eu tenho visto uma série de medos. E qual é a razão do medo? O que gera como efeito esse medo? Vejam que onde você tem regra, você não tem medo. Porque onde você tem regra, onde você tem lei, império da lei, Estado de Direito, você sabe até onde você pode ir. E você sabe que você só vai sofrer uma consequência se você ultrapassar aquela linha. Agora, quando você não tem regra, quando não tem direito, não tem império da lei, você passa a ter responsabilidade sem lei, aí passa a ter uma situação de medo. E eu queria passar por algumas situações que nos trazem esse cenário de medo, para nós entendermos um pouco o contexto do que a gente está vivendo. A primeira situação foi um vídeo do vereador Nicolas Ferreira, em que ele fez projeções sobre o que aconteceria no futuro. E ele fez um vídeo dizendo: quando seu filho chegar em casa com os olhos vermelhos de tanta droga, dá um sorriso e faz o L. Quando matarem alguém que você ama, fica frio e faz o L. Quando receber um contra-cheque com desconto de contribuição sindical, fica tranquilo e faz o L. E seguiu nessa linha. E o Tribunal Superior Eleitoral derrubou esse vídeo e aplicou ainda uma multa sobre ele de R$30 mil, numa votação por 5-2. Essa decisão do TSE, ela parte de um pressuposto totalmente equivocado. Essa manifestação do Nicolas foi derrubada como se fosse fake news. Mas só é falso ou verdadeiro uma narração sobre um fato. E aqui ele não estava falando sobre fato. Você só faz uma análise de liberdade de expressão sobre se algo é verdadeiro ou falso quando você está tratando de um fato. E o Nicolas Ferreira estava fazendo uma projeção. E algo essencial no debate público, especialmente no ambiente eleitoral, é você fazer projeções sobre o que a pessoa vai ou não vai fazer se ela for eleita. Então aqui se tratava de uma opinião e não fato. E não cabe a um tribunal ser juiz de opiniões, determinar a procedência, a legitimidade de opiniões. Então o tribunal aqui, ele absolutamente se equivocou, ele praticou uma decisão que violou todo o nosso ecossistema jurídico de proteção da liberdade de expressão. Ele tratou uma opinião como se fosse um fato, disse que era uma fake news e derrubou aquilo quando não poderia, em hipótese alguma, fazer aquilo. Essa é a primeira decisão. Segunda decisão que eu queria mencionar: cancelamentos de redes sociais. A gente teve o caso do Partido Comunista Operário, teve o caso do Marco Duval. Eu vou ficar no caso do Monark porque é um caso simples. Quem buscar a última decisão de cancelamento e bloqueio das redes sociais do Monark, derrubada das redes sociais, vai ver que a razão dessa derrubada, os fatos que ensejaram isso, foram uma série de questionamentos que o Monark fez em relação às urnas eletrônicas. Ele fez questionamentos, não fez afirmações. Ele levantou dúvidas, o que numa democracia é saudável. Como que você responde a dúvidas? Com mais discurso. Como que você responde ao discurso do que você não gosta? Não é derrubando esse discurso numa democracia, numa sociedade plural. É você trazendo respostas, é você contraditando aquele discurso e não o derrubando. Agora, o que é pior? Mais do que derrubar aquele discurso, o tribunal foi além e derrubou as redes sociais. E esse é um problema enorme, porque você derrubar a rede social de alguém hoje é a versão moderna de você apertar o pescoço da pessoa e impedir que ela fale. É a versão moderna de você cortar a língua dela, porque uma vez você ia subir a um púlpito, subir a uma bancada e uma praça e você falava com as pessoas. Hoje você se comunica especialmente com as pessoas por meio das redes sociais. Por mais que você tenha uma plateia grande, de 500 mil pessoas, na rede social você tem de milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas. Então você censurar as redes sociais é você, primeiro, impedir a expressão da personalidade da pessoa, impedir que ela participe do debate público e cometer outro erro clássico e crasso, erro crasso do ecossistema constitucional de proteção da liberdade de expressão, que é você realizar uma censura prévia, porque você não está derrubando um discurso conhecido que é supostamente ilegal, mas você está avançando sobre o que a pessoa vai dizer, e você está censurando coisas, impedindo que ela se manifeste sobre coisas que ela nem disse ainda,
E a maior parte dessas coisas certamente vão ser legítimas. Exatamente. Se me permite, eu estou aproveitando a fala da Madeleine antes, que ela falou sobre cancelamento, quando pessoas se organizam para cancelar. O que você está relatando aqui não é apenas as pessoas se reunindo, mas é o Estado cancelando o indivíduo por meio de uma decisão que não censura, como você bem está colocando, uma determinada ideia, o que já seria muito grave, mas acaba com a pessoa no mundo. Sim. Porque ela não pode mais dar sua opinião. Quando censura o canal inteiro de um deputado ou de um cidadão, simplesmente anula a possibilidade dele falar, você está praticando o cancelamento dessa pessoa com a força das armas do Estado. Exatamente. Gente de fora defendendo. E ponho aqui também, nessa decisão que você falou, os humoristas. O que aconteceu com o Léo Lins, que está previamente proibido de fazer piadas sobre determinados temas, e ele ter arquivo do show dele, que está na internet, porque as outras pessoas podem ter, quem não pode é ele. Danilo Gentili tem 84 processos. Então, o que a gente vê também, assim, o seu caso é o clássico, não é o que faz, é quem faz. Se você estiver na mira, vão achar uma desculpa. E isso não pode acontecer porque o país tem de ter regras, tem de ter Estado de Direito. Aproveitando aqui a parte, lá na Revolução Francesa, quem não concordava com fraternidade, igualdade, liberdade, era guilhotinado na Bastilha. Hoje, a nova guilhotina é essa exatamente que o Deltan está falando, que é o Marcel, que é a Madá, que é o Rodrigo. A nova guilhotina é a guilhotina da alma, é a guilhotina que você não pode mais existir. Exatamente. E quando você trata de liberdade de expressão, qual é a regra? Você pode eventualmente punir ou trazer uma responsabilidade para algo que a pessoa fez, e não para algo que projetadamente ela pode vir fazer. É proibida pela Constituição censura prévia em relação a manifestações artísticas, culturais, e é exatamente isso que está acontecendo. E além disso afetar a expressão da personalidade, além disso afetar a democracia e o debate público, isso como o Marcel trouxe e me lembrou, isso afeta o próprio negócio, o próprio meio de subsistência de alguém como o monarca, quando a gente tem a nossa legislação proibindo e tornando impenhoráveis os meios de trabalho. Então, o que está se fazendo é se proibir, se cancelar a pessoa e o seu próprio meio de vida. Eu vou para a terceira decisão pela qual eu queria passar. Aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, que adotou medidas contra empresários que estavam num grupo bolsonarista, que foi retratado numa notícia de imprensa, e em que eles teriam discutido medidas extremas, mas não incitando. Se você for lá olhar as manifestações desse grupo de empresários, eles manifestavam preferência, mas eles não incitavam crime. Você manifestar preferência é diferente de você incitar crime. Se você for olhar tecnicamente aquelas manifestações daquele grupo, você não tem crime ali praticado. Mas o que aconteceu foi que foram determinadas buscas e apreensões, bloqueios de contas digitais, quebra de sigilo bancário e financeiro, fiscal, e buscas e apreensões, bloqueios de contas bancárias, busca e apreensão de celulares e bloqueios das contas de redes sociais e das contas bancárias também. Ou seja, ainda que fosse uma medida, ainda que tivesse algum crime ali, as medidas adotadas foram amplamente desproporcionais. O que tem a ver... Sem que tivessem foro privilegiado. Exatamente. Chega-se, aliás, não de passagem. Vou chegar lá também. Agora, essas medidas adotadas foram totalmente desproporcionais em relação a condutas que nem criminosas são, tecnicamente olhando, não são criminosas, ainda que a gente possa não gostar, discordar, criticar, criminosas não são, e se adotaram medidas desproporcionais como bloqueio de conta de rede social. Gente, era um grupo de WhatsApp, o que tem a ver bloquear a rede social? O cara não falou nada de errado na rede social, mas bloqueio de conta bancária, não tem nenhuma prova do uso de dinheiro para coisa errada, e se bloqueou conta bancária. E quando você adota medidas desproporcionais, você mais uma vez amplifica um ambiente de medo. Você parte ainda para uma estratégia de buscar, quando você faz quebra de sigilo financeiro, busca a apreensão do celular por conta disso, você parte para aquilo que se chama de fishing expedition, que é uma expedição de pesca. Você busca alguma coisa errada que a pessoa possa ter feito, e ainda que você não tenha descoberto nada de errado, você passa a investigar a pessoa e não investigar o fato. A fishing expedition, a expedição de pesca, é vedada. Por quê? Porque você busca justificar uma medida que você adotou com base em algo que você vai encontrar e não com base num fato pretérito. E mais, você não está focando na investigação do fato, mas na investigação de uma pessoa. Quarto ponto, para além do problema de mérito, tem um problema de devido processo legal, que o Marcel antecipou, em todas essas medidas adotadas nos inquéritos das fake news, das milícias digitais, dos atos antidemocráticos.
a gente tem aí inquéritos instaurados, como bem colocou o Rodrigo, de ofício, sem provocação, mas sem distribuição, dando especificamente para o ministro, mas violando o princípio acusatório, porque quem investiga, quem julga é a própria vítima, mas sem competência do Supremo. Eles pegaram uma regra de competência do regimento interno e deram uma interpretação totalmente desconectada do texto, da realidade, do contexto, da história. E mais, há ainda novos processos sendo distribuídos por prevenção, esses processos originais, sem que exista prevenção. Um exemplo é o caso dos empresários. Não tinha relação com os outros casos, foi distribuído por prevenção. Mas existe aí uma concentração de poderes na figura de um julgador que a gente jamais viu na história. Mas esses inquéritos, eles têm objeto indefinido. Nunca vi isso na vida. Você instaura um inquérito, investigação para investigar fato específico. Quem, quando, onde, como, o que a pessoa fez. E não fake news geneticamente. Isso cria um Big Brother, um 1984, um George Orwell. Você tem uma surveillance, você tem um monitoramento permanente das redes sociais de todo mundo. Você vai estar sendo monitorado, a gente está sendo monitorado agora. O monarca estava sendo monitorado e com medidas desproporcionais. Isso gera um ambiente de intimidação, de cerceamento e um chilling effect, efeito congelante sobre a liberdade de expressão. Eu vou só terminar essa ponto do processo legal. Ainda, além disso, você tem uma falta de acesso das pessoas investigadas ao próprio conteúdo dos processos, o que contraria uma súmula vinculante do próprio Supremo Tribunal Federal, cujo descumprimento deveria gerar crime de abuso de autoridade. E mais, você tem uma extensão dessas investigações do espaço em todas as redes sociais, todo o Brasil. O que você fala nos Estados Unidos vai estar objeto de um monitoramento e uma extensão no tempo. Não são investigações que são encerradas dentro de um marco temporal razoável, o que cria, mais uma vez, esse ambiente de terrorismo psicológico em relação a críticas que possam ser feitas, ainda que legítimas, em relação a decisões. Porque, como o Rodrigo bem falou, você preserva as instituições, direitos de propriedade, liberdade, a divisão de poderes, e a questão não é o órgão público. Claro que você precisa preservar as instituições. Agora, você preserva e protege as instituições criticando, porque a crítica é um instrumento de aperfeiçoamento da democracia. Você queria comentar alguma coisa, Rodrigo? O Augusto Aras, quando foi julgar esse processo, logo após a Raquel Dodge sair como procuradora da República, ele disse a seguinte frase: esse inquérito não pode servir para tudo. E esse inquérito serve para tudo. Só para dar um detalhe nesse caso dos empresários, o Afrânio, que é o dono do Bambu, ele fazia parte do grupo, ele deu um joinha. Se você pegar a decisão do ministro, antes do dispositivo, não há uma menção ao Afrânio, nem ao joinha. Mas se você pegar o dispositivo, tem bloqueio a conta, bloqueio a rede social, bloqueio não sei o que. A gente está acabando nosso tempo. Isso é muito inconstitucional, muito. Encerra aí, doutor, Thiago, nosso tempo está... Jóia. Eu vou agora, eu passei alguns casos examinando um pouquinho melhor, mas eu queria só dar um panorama para as pessoas entenderem a resposta a essa questão que a gente colocou no tema da live, porque é só quando você olha o contexto que você entende o que está acontecendo no Brasil. E eu vou pedir perdão porque eu corro o risco de ser superficial, mas a ideia é fazer um voo de condor agora mesmo. A gente teve a censura prévia do documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, do Brasil Paralelo. Censura prévia. Antes de saber, não se sabia o conteúdo e se censurou, se proibiu sair. De novo, contraria o nosso ordenamento constitucional legal. Houve a derrubada de vídeos de campanha de Lula e Bolsonaro sobre avaliação do comportamento futuro um do outro. Mais uma vez, uma questão de opinião, de projeção de comportamentos indevida. O Tribunal Superior Eleitoral proibiu a associação de Lula com ditaduras de Maduro e Ortega. Mais uma vez, um comportamento indevido, uma restrição indevida da liberdade de expressão. Outro caso, o Tribunal Superior Eleitoral restringiu um vídeo que tinha uma série de composições de vídeos, todos verídicos, reconhecendo que eram verídicos, criando uma nova figura de desordem informacional para restringir liberdade de expressão, que não existiu no Brasil, nunca existiu em lugar nenhum do mundo, e isso, mais uma vez, restringe as nossas liberdades, os nossos direitos. Mas, caso Daniel Silveira, atropelo de imunidade parlamentar, modo vingança, processo rápido, penas mais altas do que no caso Mensalão. Depois o indulto derrubado, não só, Rodrigo, de modo contrário àquilo que alguém poderia defender, mas de modo incoerente com a própria decisão do Supremo, no caso Temer, do indulto do Temer em 2018. E que o Alexandre de Moraes era o relator. Exatamente. Mas as prisões do 8 de janeiro e acusações sem individualização de conduta, sem provas individualizadas. Mas Anderson Torres preso 4 meses sem acusação. Jamais vi isso acontecer, nunca aconteceu na Lava Jato. A minha cassação com hipóteses criadas fora da lei. O caso do Tribunal de Contas em perseguição a agentes da Lava Jato, em que o próprio juiz disse que existem evidentes e manifestas ilegalidades e disse que existem indícios de quebra de impessoalidade, de perseguição política. Mas um inquérito instaurado contra mim por eu ter feito críticas
como parlamentar, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O caso Sérgio Moro, em que ele é acusado criminalmente por uma piadinha de festa junina. O juiz Marcelo Bretas afastado, Eduardo Orrage punido por nada como procurador da Lava Jato do Rio de Janeiro, com uma pena de demissão convertida em suspensão. Ou seja, gente, de tudo isso não tem como você tirar o fato de que a gente está vivendo um modo vingança do sistema, um governo de pessoas e não de leis, de vontades e não do direito. A gente está substituindo o Estado de Direito por um Estado de pessoas, de vontades pessoais. Então vejam que a gente tem minadas as liberdades fundamentais de expressão, com bloqueios de redes, de propriedade, bloqueios patrimoniais, de intimidade, com quebras de contas bancárias e eletrônicas sem proporcionalidade em relação ao que aconteceu, quebra de ir e vir com prisões indevidas, direito de votar e ser votado com cassações ilegais, violações do devido processo legal, como a gente explorou e expressou e explicou com procedimentos absurdos. E mais uma vez, eu volto, liberdade sem responsabilidade é anarquia, mas responsabilidade sem lei é tirania. E a minha preocupação é que a gente está caminhando para uma tirania, para um autoritarismo. Para encerrar, essas medidas seriam justificáveis dentro daquela tese da democracia militante que foi espalhada, que algumas pessoas dizem, não, são medidas excepcionais para uma situação excepcional. A resposta é não. O próprio Carl Lowenstein, lá nos papers dele, em que ele explicou a democracia militante, ele jamais defendeu que você adote medidas fora da Constituição e das leis contra medidas que ameaçam a democracia, mas sim medidas que estão previstas. Ele disse que as constituições devem prever, as leis devem prever. A nossa Constituição previu o estado de sítio, estado de exceção, a nossa lei previu, o Código de Processo Penal previu uma série de crimes contra a democracia, contra o Estado de Direito, que podem ser aplicados, mas do modo legal, dentro da lei, dentro da ordem, de modo correto, senão você quebra a democracia com um suposto argumento para defender a democracia, e o que você acaba tendo pode ser um efeito oposto, não só de quebra de previsibilidade, quebra de império da lei, de Estado de Direito, quebra da democracia, perda de fé da democracia, e o efeito vai ser o contrário daqueles que eles estão buscando. Eles vão acabar alimentando o surgimento de um líder autoritário para conter os abusos do Poder Judiciário. É nisso que a gente vai acabar terminar essa história. E assim, o Deltan falou várias liberdades e o sagrado também não passou ao largo. A liberdade religiosa no Brasil foi atacada na pandemia, com cultos sendo fechados quando poderiam ser apenas restringidos. Agora, recentemente, uma juíza federal de Taguatinga, da 4ª Vara Civil, julgou com exegese teológica, deu uma liminar com exegese teológica. O que ela disse, gente? Aquele pastor que falou sobre homossexuais e tal, num culto, Rodrigo, no carnaval, ela disse o seguinte, abre aspas, supostas interpretações teológicas, Marcel, supostas interpretações teológicas não representam o cristianismo. Por isso esse vídeo tem que ser retirado e ele tem que ser e o pastor tem que ser multado. Então, uma juíza de direito invadindo a esfera da igreja, a esfera da teologia, a esfera do dogma e um Estado que é laico. Então, a liberdade de crença, a liberdade religiosa, que são as mães das liberdades, porque todas as outras vieram pelo processo histórico de luta destas liberdades, também está sendo atacada no Brasil. Então, gente, você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer parte deste time aqui que está lutando pelas liberdades. Muito rapidamente, 10 segundos para cada um, sua mensagem final, começando aqui a minha sinistra, pela minha querida amiga Madeleine Laxo. Bom, a gente está nesses tempos tão estranhos em que as pessoas se acovardam, em que parece que se avolumam os autoritarismos e, sobretudo, os tiranetes, né? E uma mensagem que eu quero deixar é o seguinte: não existe sociedade humana que prosperou sem as noções de perdão, compaixão e redenção. Se movido pelo medo, que é o pior conselheiro, você estiver se afastando disso, saiba que é um caminho desviante que nunca deu certo na história. Então vamos voltar a essas noções que são tão caras a tanta gente. Tenha isso como seu norte, e o medo ou o desejo de vingança deixe para depois, deixe como aqueles seus pequenos pecados. Rodrigo? Não existe minha liberdade, quem é meu livre é meu preso. É muito bom estar à trincheira ao lado de Madeleine, Thiago, Deltan e Marcel Van Hatten. Tenho certeza que a gente só está começando.
Marcel. Repito as palavras do Rodrigo. Muito bom estar do teu lado aqui, Deltan, Thiago, Helena, também o próprio Rodrigo e todos os que nos acompanham online, demonstrando que a gente não está sozinho. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. Pode olhar aqui, pode olhar para quem está aí acompanhando a live. A gente vai continuar junto, cada vez mais unidos e fortes para vencer o medo, vencer qualquer tipo de resistência e fazer com que a gente realmente tenha um outro Brasil. A gente tem que evitar 2 erros. Um erro é o erro da vingança. Aqui ninguém está querendo se vingar de ninguém. Não, nós queremos trazer as instituições para a democracia, para o centro democrático, para o Estado de Direito. A gente quer recuperar a institucionalidade com respeito às pessoas, mesmo às autoridades que tomam as decisões das quais a gente discorda. E o nosso debate é um debate democrático. Por outro lado, a gente não quer cometer outro erro, que é o erro da omissão. Eu queria encerrar com essa frase, dizendo que liberdade sem responsabilidade é anarquia. Agora, responsabilidade sem lei é tirania. Deltan, Marcel, Madá, Rodrigo, aqui Thiago, Hecton 2023. Te espero na próxima live. Venha fazer parte desse timaço. Obrigado, gente.